Uma tabela no Excel pode ser muito mais útil e te ajudar muito mais do que uma base de dados convencional que você usa no Excel. E aqui eu vou te mostrar o porquê na prática. Começando com o motivo da tabela automaticamente atualizar com novas informações que você adicionar. Se aqui eu colocar uma nova informação, colocar também um valor qualquer, quando eu apertar o Enter, você vai ver que esse valor aqui em cima vai ser automaticamente atualizado com essa nova linha que eu adicionar. 1, 2, 3, Enter. Olha que legal, aqui em cima já foi automaticamente atualizado para mim. E eu posso continuar adicionando várias outras novas linhas, que automaticamente o valor que eu tenho lá em cima, como você está vendo, vai sendo automaticamente atualizado. E isso não acontece quando a gente tem uma base de dados convencional. Eu posso inserir várias e várias novas informações aqui que não vai adiantar nada. Mesmo que o cálculo apareça automaticamente, aqui em cima não adianta nada. Esses novos valores não são adicionados automaticamente no meu total. Outro recurso que a tabela tem que é muito útil são esses filtros dinâmicos e modernos, que à medida que eu clico em um desses filtros, eu consigo facilmente filtrar a minha tabela de modo a me mostrar só a informação que eu selecionei. Exemplo, quero ver só a filial Sul e computador, luminária e monitor. Dessa forma a tabela me mostra só a filial Sul para os produtos que eu selecionei. E além disso, existem vários outros benefícios de se utilizar a tabela. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, comparar uma tabela, os seus recursos e funcionalidades versus uma base de dados convencional. Para que a gente possa começar, é muito importante ter uma base de dados para poder comparar uma tabela com uma base de dados normal, convencional no Excel. E para isso, você pode baixar essa planilha de grátis, onde ela tem duas partes, dados e tabela. No momento, as duas partes são iguais, porém, a gente vai transformar a tabela numa tabela e aí comparar com a nossa base de dados original. Como podemos verificar aqui, eu tenho algumas informações. Lembrando, baixa essa planilha aqui, porque aí você consegue acompanhar a aula junto comigo, de grátis. É só clicar no link da descrição e fazer o download. Aqui eu tenho data, loja, tipo de venda, produto, marca, quantidade e valor unitário. Porém, se você tivesse qualquer outra informação diferente, numa planilha própria que você está utilizando, vai funcionar do mesmo jeito, porque os recursos, ferramentas e benefícios de uma tabela são totalmente iguais na minha planilha e na sua planilha, beleza? Então vou fazer o seguinte, eu vou clicar em qualquer lugar aqui dentro dessa minha base de dados e então inserir tabela. É justamente essa ferramenta que eu vou estar utilizando, tabela. Cliquei e veja que o Excel cria para mim essa pequena janela, onde me ajuda a transformar essa base de dados numa tabela. E algo muito importante é, sim, minha tabela tem cabeçalhos, data, loja, tipo de venda, produto e etc. Então deixa marcada essa opção e clica no OK. Agora já temos uma tabela no Excel. Então o primeiro passo foi feito, criar uma tabela, formatar como tabela. Agora vamos comparar alguns dos benefícios de ter uma tabela versus uma base de dados convencional. Filtro e segmentação de dados. Esse é o primeiro benefício de utilizar uma tabela no Excel. Como a gente pode ver, a tabela, por padrão, já tem esses botõezinhos, que são chamados de filtro. Com esses botõezinhos, a gente pode filtrar só alguma coisa que a gente quer ver. Exemplo, se eu vier aqui na loja e clicar no filtro, eu posso selecionar só uma loja específica, como Filial Norte, e então clicar no OK. Dessa forma, a tabela vai ser filtrada de modo a me mostrar só as informações referentes a essa loja que eu selecionei. Mas deixa eu clicar aqui no filtro e limpar. Agora, se eu quiser ver por produto, clico aqui e seleciono luminária. OK. A tabela irá me mostrar só os produtos referentes ao filtro que eu selecionei, luminária, exemplo. E eu também poderia selecionar tipo de venda, CPF, OK. E mais uma vez, a gente consegue aplicar esses filtros na tabela, de modo a nos ajudar a visualizar apenas as informações que a gente quer ver. A base de dados também tem, sim, esse recurso de filtros. Porém, a tabela tem algo a mais, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Mas, como que eu faço para também adicionar os filtros à minha base de dados? Você vai clicar em qualquer lugar dentro da sua base de dados, e então, página inicial, e lá na direita tem essa opção, ó, classificar e filtrar. Você vai clicar aqui e então filtro. Pronto. Dessa forma você também consegue ativar os filtros para essa sua base de dados. E do mesmo modo você pode filtrar todas as informações que você tem, de modo a visualizar só alguma coisa que você precisa. Como exemplo, Filial Norte.
Bem simples, certo? O funcionamento é igual, mas um recurso a mais que a tabela tem seria a segmentação de dados. E é basicamente um filtro mais interativo, automático. Olha só, vou clicar aqui na minha tabela, em qualquer lugar, e então lá em cima, design da tabela, aqui à esquerda, eu tenho essa opção, inserir segmentação de dados, que é um filtro mais moderno, digamos assim. Deixa eu clicar na inserir segmentação de dados, e então digamos que eu queira filtrar por produto e também por loja. Selecionei duas opções, tá vendo? Que ficou marcado. E então clico no OK. Agora o Excel vai me dar essas duas caixinhas. Posso inclusive clicar e arrastar aqui para cima, clicar e arrastar aqui para cima. Olha que interessante. Se eu clicar numa loja específica, a tabela filtra de modo a mostrar só aquilo que eu estou selecionando. Então esse recurso é algo bem interessante que a gente tem na tabela e não temos numa base de dados. Então já seria um benefício excelente do porquê que a gente deve utilizar uma tabela no Excel e não uma base de dados. Só esse recurso, na minha opinião, já valeria a pena de ser utilizado. Deixa eu limpar, clicando aqui em cima. Agora eu vou escolher por produto. Ó. À medida que eu clico no produto, a tabela é filtrada para mim, de modo a me mostrar só o produto que eu seleciono aqui pelo filtro. O segundo recurso que uma tabela tem e que uma base de dados não tem seria a opção de layout e design, que é super simples e fácil de utilizar numa tabela. Se você clicar dentro da sua tabela, você vai ver que o seu Excel te retorna essa opção, design da tabela. E aqui podemos selecionar várias configurações que nos ajudam a visualizar melhor a nossa base de dados que está dentro dessa tabela. Como exemplo, aqui à direita já temos estilos de tabela e podemos trocar cores e layouts diferentes, como azul, verde, amarelo, laranja e assim por diante. Então existem várias configurações bem interessantes que podemos utilizar dentro de uma tabela. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um azul qualquer, pode ser este daqui, o que já estava mesmo, e além disso, você está vendo que a tabela geralmente tem essas linhas intercaladas, azul, branco, azul, branco, azul, branco e assim por diante. Se você vier aqui ainda em design da tabela, você pode ativar ou desativar esses recursos, como exemplo, linhas em tiras. E é justamente aqui que a gente consegue ver linha sim, linha não. Também é possível adicionar linha de totais. O que seria isso? Lá no final agora da sua tabela, você consegue visualizar o total que foi vendido ou o total das coisas. Soma, contagem. Se você ativar, ó, linha de totais, ele adiciona essa nova linha para você lá no final da tabela. E o interessante é o seguinte, eu poderia também clicar em qualquer lugar dentro aqui desse total. Tá vendo que tem aqui loja? Eu posso clicar nesse quadradinho e selecionar uma contagem. Assim eu sei que existem 104 lojas que foram registradas aqui. 104, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Também poderia fazer a quantidade. Clicar aqui, clico no botão e agora quero ver uma soma. Então sei que foram vendidos 210 itens. Ao invés de ver o valor unitário, o total, soma, eu poderia ver o valor mínimo, R$ 54,90. Ou o valor máximo, R$ 4.999. Ou poderia também ver uma média, ou poderia ver nada, nenhum. Enfim. Então essa linha de totais também é um recurso bem útil que faz parte do design, do layout da nossa tabela. Também outras informações interessantes de se ver seriam linha de cabeçalho, que dá para a gente remover o cabeçalho, ou voltar o cabeçalho. Linha de totais, como a gente viu. Linhas em tiras a gente viu também. Primeira coluna. Isso daqui nos ajuda a destacar as informações da primeira coluna. Poderia também remover essa opção. Última coluna. Destaca as informações da última coluna. Colunas em tira. Pinta coluna sim, coluna não. Assim nos ajuda também a ter uma visualização um pouco melhor da nossa tabela. E, por fim, botão filtrar, que consegue ativar ou desativar os filtros que a gente tem na nossa tabela. O interessante é o seguinte, mesmo que você desative os filtros, você continua sendo capaz de usar essa segmentação de dados que utilizamos anteriormente. Então continua funcionando tudo certinho, mesmo que você desative lá os filtros. Mas deixa eu voltar com o botão de filtro, vai que eu precise usar em algum momento. Se a gente voltar agora no banco de dados aqui que a gente tem, nos nossos valores, é também possível fazer vários desses recursos, mas não tem pronto para a gente usar. Nós mesmos queríamos ter que montar esses recursos.
Então, exemplo, eu quero criar um layout diferente. Eu teria que selecionar toda a primeira linha, escolher uma cor que eu quero, trocar ali a cor da fonte, colocar uma fonte diferente, selecionar a segunda linha, pintar de uma cor diferente, selecionar outra linha, e assim por diante. Então a gente teria que montar esse layout. E aí veja que dá um trabalho bem maior do que usar o recurso de tabela no Excel. Então esse é mais um benefício de se utilizar tabela ao invés de se utilizar uma base de dados convencional. Outro excelente recurso da tabela que uma base de dados não tem é quando você precisa adicionar novas informações. Aqui, especificamente, uma nova coluna. Digamos que nessa minha tabela, lá no final, como você pode ver, eu tenho valor unitário. Porém, eu gostaria de adicionar o valor total, que basicamente seria quantidade vezes valor unitário. Então, vou escrever aqui, valor total. Enter. Automaticamente, a tabela cria para mim uma nova coluna, utilizando o mesmo layout que eu estava utilizando para as demais colunas. E a gente pode ver que essa coluna já faz parte da minha tabela. Inclusive, se eu filtrar a minha tabela, utilizando a segmentação de dados que eu tenho, dá para ver que essa coluna também é automaticamente filtrada para mim. Então, a tabela é bem inteligente. Deixa eu clicar na divisão de uma coluna com a outra e arrastar para a direita só para aumentar o tamanho dessa coluna. Agora, no valor total, podemos ver um outro recurso da tabela, que é a adição de fórmulas e funções. Porque toda vez que você adicionar uma nova fórmula ou corrigir, atualizar uma fórmula já existente na sua tabela, todas as fórmulas que você usou serão também automaticamente atualizadas para você. E isso pode ser um benefício bem útil. Exemplo, valor total. Igual, seleciono o valor unitário, vezes a quantidade. Vou apertar o Enter. Olha o que vai acontecer. Automaticamente, a tabela desce para mim todas as fórmulas que eu iria precisar fazer para as linhas que eu tenho. Como você está vendo, o valor total já foi feito para a primeira linha, para a segunda, para a terceira, para a quarta. A única coisa que eu precisei fazer foi fazer a primeira fórmula, que eu fiz ali em cima, e apertar o Enter. E aí a tabela já puxou para mim, para todas as linhas, essa mesma fórmula. Então esse é um outro excelente benefício de usar a tabela aqui no Excel. E um último detalhe, caso você faça um ajuste em qualquer fórmula dessa coluna que você tem, exemplo, vou pegar aqui a primeira fórmula de novo, 2 cliques, 1, 2, lá no final eu vou adicionar mais 100, só para a gente ter certeza que está funcionando. Se eu apertar o Enter, esse mais 100 será adicionado em todas as células que eu tenho. Enter, deu para ver que todos os números mudaram. Tá vendo que está mudando os números? Então, justamente é assim que funciona a tabela. Ela atualiza automaticamente para você, sempre que você atualizar qualquer fórmula aí da sua tabela. Isso já não acontece quando temos uma base de dados. Se você precisar adicionar uma nova coluna, valor total, Enter. Não adiantou nada, veja que inclusive nem filtro foi aplicado aqui. E se eu adicionasse igual, valor unitário, vezes a quantidade, adicionei uma fórmula, Enter, não adiantou nada, só fez para a primeira linha. Para fazer para as demais, o que eu iria ter que fazer? Clicar nessa célula, no cantinho, segurar e arrastar para baixo. Isso demoraria bastante tempo, né? Dependendo do tamanho, da quantidade de linhas que você tem nessa sua base de dados. Então, mais uma vez, um ponto bem positivo para a tabela. E do mesmo modo que podemos adicionar novas colunas, também podemos adicionar novas linhas à nossa tabela. Então, se você continuar inserindo informações, estas informações serão automaticamente inseridas dentro da tabela e os filtros que a gente tem irão também filtrar essas novas informações. Então, a tabela é bem mais legal de se utilizar do que uma base de dados. Vou inserir aqui uma nova informação. Enter. Vou escolher aqui a filial que eu vou utilizar. Vou colocar aqui uma informação. Enfim, posso ir preenchendo tudo. Inclusive, se eu preencher aqui um valor, a quantidade 10, valor 9,99, Enter. Dá para ver que automaticamente já temos também a fórmula sendo calculada aqui. E isso nos mostra mais uma vez que a tabela é super inteligente. Sempre que você adicionar novas linhas, todas as fórmulas, tudo que você fez para as linhas anteriores, também automaticamente serão aplicadas para as novas linhas que você está adicionando. E isso não é verdade se você tiver uma base de dados. Se você inserir aqui uma nova informação,
não vai aparecer a fórmula para você de forma automática. Porém, na tabela, automaticamente a gente viu que a fórmula é inserida. Eu até poderia colocar uma nova quantidade aqui, ó, 50, Enter. Aí, ó, já tem uma nova linha sendo calculada. Se eu colocar aqui agora o valor, Enter, pronto, já está aqui o resultado. Super simples de utilizar uma tabela. E por fim, o último recurso que eu gostaria de mostrar que uma tabela tem e que uma base de dados convencional não consegue te ajudar com isso, seria sempre que você utilizar uma fórmula que está fora da tabela, uma fórmula externa, ela automaticamente será atualizada para você com as novas informações. Exemplo, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar essas caixinhas, jogar um pouquinho para o lado. Aqui eu vou adicionar um total, ó. Total, Enter. E aí vou fazer uma soma. Igual, soma, 2 cliques, 1, 2, de tudo que eu tenho aqui, ó, dentro do valor total. Seleciono tudo até o final. Pronto. Vou apertar o Enter. E o resultado é isso daqui, ó. 367 mil. Então grava bem esse número. Se você quiser, eu posso até anotar aqui no cantinho para a gente não esquecer. 367. Beleza. Então esse é o resultado atual, certo? Agora se eu for lá no final da minha tabela e adicionar uma nova informação, exemplo, vendi um produto, quantidade 10, valor unitário 547,11 centavos, Enter, já teria isso daqui de novo o valor, certo? Se eu voltar lá em cima da minha tabela, olha o que aconteceu. Aquele cálculo que a gente tinha, onde era 367, agora é 372. Então foi automaticamente atualizado com o novo valor que a gente inseriu. E esse é mais um benefício da tabela. Sempre que você inserir novas informações, automaticamente essas novas linhas serão incluídas no cálculo que você fez, mesmo que esse cálculo esteja fora da sua tabela. E isso não é verdade quando você utiliza uma base de dados. Então aqui eu vou ter o valor total, Enter, igual, soma, 2 cliques para selecionar. Vou somar todo o valor total. Calma que eu já puxo tudo para baixo, beleza? Seleciono até aqui, ó, onde acaba a minha base de dados. E aperto Enter. Ó, o resultado que a gente tem atualmente... Pera aí, vamos fazer o seguinte. Deixa eu continuar arrastando essa fórmula para baixo, né? Para completar a nossa base de dados. Pronto, legal. É isso aí. Então o resultado que a gente tem é exatamente o resultado que tínhamos na tabela. 367. Enter. Vou deixar marcado aqui só para a gente não esquecer. Agora se eu for lá embaixo e inserir uma nova informação, vendeu 50 unidades por R$ 123,32 centavos, Enter. Opa, deu até para ver que a base de dados calculou para mim, ó, calculou esse valor. Pronto, que bom, funcionou. Então pelo menos puxar para baixo a fórmula, a base de dados puxou. Mas, e se eu voltar lá naquele meu cálculo, olha só, não adiantou nada. 367, 367, não calculou, não puxou aquela nova informação para cá. Então, não resolveu muito o meu problema, certo? Porque uma fórmula que eu fiz não consegue ser automaticamente atualizada à medida que eu adiciono novos valores. Mesmo que essa fórmula tenha, sim, automaticamente aparecido para mim, lá no cálculo não adiantou nada. Eu até posso colocar um número maior para você ver, ó. 999 e o valor é 999. Enter. Aí, ó, o valor R$1 milhão que está aqui embaixo que eu adicionei agora. Se eu voltar lá em cima, dá para ver que não adiantou nada, ó. Continua com 367, que era o número que a gente tinha anteriormente. Então, mais um ponto positivo para usar tabela no Excel, ao invés de usar uma base de dados convencional. Agora que vimos na prática que uma tabela pode ser muito mais útil e ter vários benefícios extras do que uma base de dados convencional no Excel, eu espero que esse recurso possa te ajudar bastante no seu dia a dia para automatizar tarefas e também para ganhar tempo com Excel. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.